graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja e permaneça conosco nesse tempo de culto presencial aqui na comunidade e também depois mais pessoas acompanharão esse tempo de culto nas suas casas, nos seus lugares de trabalho, através do YouTube. E eu quero saudá-los com uma palavra bíblica indicada para este final de semana. Dentro da parábola do semeador, Jesus ele diz o seguinte: a semente que caiu em terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. E esta é uma palavra, perseverança, que está presente na vida de muitas pessoas e precisamos rogar ao Espírito Santo que Ele nos dê essa perseverança para atravessarmos os tempos difíceis que passamos a nível de saúde, mas também a nível pessoal, nas demais áreas do nosso viver. Que Deus continue nos iluminando, nos guardando e permitindo que o nosso coração seja solo fértil, recebendo a sua palavra e assim produzindo e frutificando. Nós hoje aqui estamos reunidos, reunidas em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar para um momento de oração. Assim como você está, pode curvar a sua cabeça perante o Senhor e queremos dedicar um tempo de oração, de conversa com Ele. Bondoso e amado Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nesta manhã, neste dia, por podermos nos achegar à Tua presença, Senhor, individualmente, como famílias e como comunidade. Louvamos, Senhor, pela oportunidade que Tu mesmo nos proporciona de estarmos em comunhão contigo, ajuntados, irmanados com pessoas aqui na igreja, mas também nas nossas famílias e com outros que estão neste momento também em tempo de encontro contigo, de culto em outras comunidades. Te louvamos por esta manhã, por este dia, ó Pai, onde certamente Tu nos concedes a oportunidade de vivermos na Tua presença, de vivermos os Teus valores para com as pessoas que convivem conosco e até mesmo com aquelas com quem a gente se encontra eventualmente. Nós queremos também neste momento, ó Pai, colocar a nossa vida em dia diante da Tua presença e com os nossos semelhantes, pedindo-te, Senhor, pela Tua misericórdia para com a nossa vida, porque temos pecado e temos falhado contra Ti diretamente, ó Pai. Também temos falhado diretamente com o nosso semelhante, o nosso irmão e irmã, quando falhamos ao não dizer, ou quando exageramos no dizer, quando nós nos omitimos, ou até mesmo quando exageramos em nossos atos. Nós te pedimos perdão, ó Pai, até mesmo pelas nossas intenções, porque muitas vezes a dirigimos mal, de forma mal intencionada, e assim nós desagradamos, Pai, o Teu coração e os Teus propósitos. Queiras, ó Pai, nos perdoar, nos purificar e nos reanimar a partir do Teu Espírito Santo a uma vida que seja conforme o Teu querer. Colocamos, Senhor, a vida de cada irmão e irmã que aqui está, que participa deste tempo de culto diante de Ti. Colocamos nossos familiares, Pai, onde quer que estejam, diante dos Teus cuidados. Clamamos por Tua misericórdia, por Tua providência de toda sorte, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e queremos permanecer em Tua presença. Amém. Como a
tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como ele que fala e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como uma primeiro Espírito, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como ele que fala e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como uma Espírito, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como ele te fala e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como uma Espírito, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como ele que fala e tão certo como ele que fala e Vamos ouvir mais um trecho da palavra de Deus? E esta palavra que nós vamos ler agora, encontramos no profeta Ezequiel. É uma palavra indicada por nossa igreja para a meditação de hoje e também dos próximos dias. Se você quiser acompanhar a leitura, pode fazê-lo. Profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 1 até o verso 7. E você também poderá acompanhar a reflexão, a meditação a partir desse trecho bíblico. Ezequiel capítulo 2, verso de 1 até o verso 7, que diz o seguinte: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles o profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém. Desejo que o falar, o ouvir, o guardar, o meditar desta palavra possa ser conforme a vontade de Deus, por ação do seu Espírito Santo. Amém. Em nosso viver, queridos e queridas, passamos por muitas crises nas mais variadas áreas do nosso viver. Podem ser elas crises financeiras, podem ser também econômicas, existenciais, emocionais, relacionais, espirituais, institucionais, crises políticas, crises profissionais e
crises sanitárias, entre outras, como a crise sanitária que estamos passando nesse instante trazida pelo coronavírus. As crises, elas nos afetam, às vezes, indiretamente. Não somos o objeto primeiro destas crises, mas por vezes sim, somos atingidos diretamente pelas crises da vida, nas mais variadas áreas da nossa vida. Às vezes essas crises nos derrubam e por vezes elas têm potencial de nos destruir, de nos matar, inclusive. Se perguntarmos ao povo judeu, ao povo de Israel, para quem é dirigida esta palavra que nós lemos aqui de Ezequiel, do profeta Ezequiel, se perguntarmos ao povo judeu quais foram as maiores crises que eles passaram enquanto povo, certamente eles responderão: o Holocausto, que começou a partir de 1941, uma história recente. Mas eles dirão certamente que a segunda maior crise que eles passaram enquanto povo foi o cativeiro na Babilônia, de onde escreveu o profeta Ezequiel. Ele também era um prisioneiro, ele também era um cativo na Babilônia. E o período que começou este cativeiro na Babilônia foi em 597 anos antes de Jesus nascer. Duraram 70 anos, esses anos de crise, de perigo para a vida, e onde muitos e muitos morreram e passaram também muitas e muitas experiências dolorosas. Esse período tenebroso começa com a invasão pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que hoje fica no território iraquiano, é um lugar que ainda existe e muitas escavações arqueológicas já também concluíram da existência desta antiga cidade da Babilônia. E o seu exército, o exército de Nabucodonosor, era um exército muito eficiente naquilo que se propunha, de ser maldoso, de ser realmente tenebroso, porque eles vinham invadindo, vinham cercando as cidades que eram fortalecidas, o caso de Jerusalém, que era uma cidade fortificada, e eles ficavam ali e matavam à míngua as pessoas que ficavam dentro da cidade, até eles poderem então encontrar uma fraqueza, invadir, destruir, saquear, matar. Assim foi então a invasão de Jerusalém, quando o templo de Jerusalém, o lugar de culto para o povo judeu, o lugar central de culto para o povo judeu, foi completamente destruído, e todos os utensílios que eram usados para os momentos de culto, de sacrifício, foram roubados e levados para o tesouro do rei Nabucodonosor. Esse rei era tão cruel que ele capturou um dos reis de Israel, matou toda a sua família na presença desse rei, depois lhe furou os olhos e ainda levou preso. Ele veio a falecer então depois disso, né? Isso é um pequeno exemplo da crueldade que havia nessas ações do rei e do seu exército, rei da Babilônia. Lá no livro de 2 Reis, mais no início da Bíblia, nos capítulos 24 e 25, você pode encontrar um trecho, uma parte dessa história, um resumo dessa história. Além de destruir, matar, saquear,
O rei Nabucodonosor levava também para a sua cidade de origem, a Babilônia, todos os principais, as principais pessoas dos lugares onde ele invadia. Levava os reis, os príncipes, a família real, os principais guerreiros e os seus comandantes. Levava também as pessoas que tinham as suas habilidades profissionais, né, tanto na guerra como na arte da guerra. Ele acabava levando e usando essas pessoas para fortalecer ainda mais o seu exército e o seu império, que se tornou um império grandioso naquele tempo, né, antes de Jesus. Ele deixava para trás destruição e deixava para trás o povo que para ele não tinha muita utilidade. Realmente as pessoas tinham essa função para ele. Se era útil, ele levava para com ele para a sua cidade. Se não era útil e não oferecia nenhum perigo, ele deixava lá. Assim, sobrou em Israel um povo que estava desarticulado, empobrecido, sem recursos, sem capacidade sequer de reconstruir aquilo que havia destruído. Entre as aproximadamente 10.000 pessoas que Nabucodonosor levou para a Babilônia, estava Ezequiel, que era da família dos sacerdotes. Ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Segundo a tradição judaica, o sacerdote ele era preparado até os 30 anos de idade, então ele podia começar a assumir os trabalhos sacerdotais até os 30 anos. Daí que a gente tem a idade de Jesus quando ele começa o seu ministério, né? Por isso que Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, embora ele não seja de uma família sacerdotal tradicional, mas ele obedece, ele segue a tradição do povo a que ele pertencia. Ele começa o seu ministério aos 30 anos. E Ezequiel então ainda é um jovem rapaz quando é levado para a Babilônia, e ali ele vê os seus sonhos, a sua expectativa de se tornar um sacerdote, de servir ao Senhor na casa do Senhor, completamente arruinada essa expectativa e seu sonho. Porque, primeiro, o templo onde ele ia servir estava destruído. Os utensílios utilizados para o culto agora estavam sob o poder de Nabucodonosor, faziam parte do tesouro do rei que os havia aprisionado. E eles estão numa terra distante, numa terra estrangeira. Lembra do Salmo 137, que nós lemos agora há pouco? Que eles estão à beira dos rios da Babilônia, chorando, pranteando, estão desanimados, desolados, e ainda os seus opressores dizem assim para eles: cantem alguma coisa, as músicas de vocês são tão alegres, são tão bonitas, cantem para nós, alegrem-se. E eles disseram que nessa altura as suas harpas, né, os seus instrumentos de música estavam já pendurados nas árvores. Tinham pendurado a chuteira, como a gente diz, né? Tinha ensacado a viola, porque não havia motivo para cantar, não havia alegria no cântico. E eles falaram: nós não vamos cantar nesta terra, porque nós estamos longe da nossa pátria, nós estamos longe do lugar aonde Deus reservou para nós. Esse não é o nosso lugar, então nós não vamos cantar. Por curiosidade, esse hino, esse salmo que é um hino, o Salmo 137, foi cantado depois, recentemente. Agora, se você procurar aí no YouTube, você rapidamente vai encontrar
uma música chamada Rivers of Babylon. É do pessoal mais das antigas, né? E que exatamente retrata o Salmo 137. É uma curiosidade aí para você depois dar uma pesquisada. Esse salmo é reflexo daquilo que o povo está vivendo. Eles estão numa terra que não é deles, o seu ânimo está arruinado e eles veem apenas a possibilidade agora de servir um rei que não é o seu rei, de cantar num lugar que não é a sua terra, e eles são forçados a servir no lugar que eles não tinham prazer em servir. Mas o povo, infelizmente, não está ainda pronto para receber a bênção de voltar para a sua terra. Porque eles estão justamente cativos, presos, escravizados na Babilônia, porque eles não obedeceram a Deus. E aí a gente pensa assim, se você lê o profeta Isaías e também o início do profeta Jeremias, você vai entender por que esse povo foi preso, cativo, destruído para a Babilônia. Porque eles haviam se tornado um povo de duro semblante, obstinado de coração, não queriam ouvir a palavra de Deus, haviam se rebelado contra a vontade de Deus. O povo de Deus havia tomado essa postura no decorrer dos anos, porque se achava suficiente, autossuficiente, aliás, se achava acima da lei de Deus. Isso é um perigo tremendo. Deus não tolera isso quando alguém quer se colocar acima da sua palavra e da sua autoridade. Isso Deus não permite. Deus não deixará impune. Assim como tem o salmo, o mandamento que diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Então, à medida que alguém quer se tornar autossuficiente, não reconhece a autoridade e a palavra de Deus, e com isso pode chegar a tomar, inclusive a usar o nome de Deus em vão, para seus próprios interesses, Deus não deixará impune aquele que tomar o seu santo nome em vão. E este povo está agora passando esta situação porque tomou essa postura de arrogância e de não reconhecimento da autoridade, da palavra e da pessoa de Deus. A gente chama, alguém poderia pensar assim, mas Deus então castiga alguém que não lhe obedece, ou alguém que vai contra a sua vontade, ou alguém que se julga acima da autoridade, da palavra dele. Deus castiga. Você não vai encontrar na Bíblia que Deus está castigando alguém. Então, isso não é uma realidade. Agora, tem um outro aspecto que a gente chama de vontade permissiva de Deus. Deus, por sua vontade, permite acontecer coisas ruins, para que as pessoas, o povo, entre no estado novamente de consciência do seu próprio lugar, do seu lugar. E Deus permite ao seu povo que seja levado escravizado, para que ele se dê conta de quem é, de que Deus é Deus e o povo é povo, gente é gente e Deus é Deus, e esta ordem ela não é invertida. Deus permite que o povo passe por este sofrimento, para que o seu semblante duro possa voltar a ser um semblante
que resplandeça a graça de Deus. Não que agora alguém que está caminhando com Deus precisa ser tomado como louco, ou como a gente costuma dizer, um bobo alegre, e fica dando risada por qualquer coisa e que não leva as coisas a sério. Não se trata disso, mas que a gente possa, esse é o desejo de Deus, que a gente possa resplandecer esta graça, aonde nós estamos debaixo dela, cobertos pela presença de Deus. Então Deus quer que o seu povo mude esse semblante duro, que ele mude esse coração corrupto. Quando diz aqui obstinado de coração, aqui a palavra de Deus está querendo falar da corrupção humana, da corrupção do seu povo, da corrupção das pessoas. Deus quer que a corrupção não faça parte mais dos ideais da prática do ser humano, especialmente do seu povo. E Ele também não quer nenhum tipo de rebeldia contra a sua pessoa e a sua vontade. Deus quer que haja mudança no seu povo. Por isso, Ele chama os seus profetas. E Ele chama Ezequiel para ser a sua voz no meio do povo. Interessante notar que esse aspirante a sacerdote, Ezequiel, ele está sim aborrecido juntamente com o povo. Por isso que Deus diz: filho de homem, fique em pé. Porque esta atitude, este levantar-se, significa no primeiro momento já um ato de obediência. Mas não apenas uma postura física de ficar em pé, porque isso é fácil, mas uma postura também de firmeza, uma postura de disposição, de ouvir a palavra de Deus e de obedecê-la. Então, quando Deus chama Ezequiel, ao mesmo tempo que Ele chama, Ele já lhe dá o seu Espírito Santo. Isso está bem claro aqui. Então, essa voz disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Na medida em que o coração de Ezequiel se dispõe a obedecer a Deus, o Espírito Santo já entra nele e faz o resto. Deus não exige de nós que nós estejamos 100% prontos para uma missão, porque muitas vezes a gente tem aprendizado durante a missão, tem aprendizado que só se aprende quando a gente está caminhando com Deus. Não dá para saber tudo antes. Não dá para saber tudo antes. A gente precisa se dispor. E essa disposição é a oportunidade que Deus está esperando para que Ele coloque em nós o seu Espírito Santo com toda a sua potência, com tudo aquilo que Ele pode nos capacitar. Ezequiel tem na sua mente planos que são frustrados, planos que não têm horizonte de se tornarem uma realidade. Ele é um aspirante a ser o sacerdote, mas Deus diz para ele: você vai ser mais do que o sacerdote, porque o sacerdote serve no templo, e você vai ser um profeta no meio do povo. E isso é uma diferença gigantesca para a vida de Ezequiel. Quando ele olha ao seu redor e não vê perspectiva para o futuro diante da sua realidade, diante daquilo que está atrás, porque muitas vezes a gente se deixa conduzir pela história que nos acompanha até esse momento,
E de vez em quando a gente está nessa, não é? De que nós estamos numa postura, num ânimo, por conta da história que nos acompanhou até esse momento. E aí que Deus está presente, Deus se faz presente na nossa vida, dizendo: se disponha, porque eu tenho muito mais para você daqui para frente. Não fique tão preso à tua história até o momento, seja ela bem sucedida, mal sucedida, mas tenha disposição de seguir, e eu estarei contigo, meu Espírito Santo estará contigo. Nossos planos nem sempre se realizam, nossos desejos nem sempre se cumprem, mas se temos disposição de servir ao Senhor, Ele está conosco. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Então esse nome é o nome que está, quando seus pais escolheram este nome, é um nome que coloca ele na presença de Deus. Talvez nossos pais escolheram nossos nomes sem pensar muito, né? Porque era moda, porque queriam homenagear um familiar, porque gostaram, mas para a tradição daquele povo sempre havia uma expectativa de dar um nome com significado. Ezequiel significa, portanto, Deus fortalece. Deus fortaleceu a sua vida. Eu termino, queridos e queridas, reafirmando alguns aspectos que nós podemos aprender nesse pequeno trecho da Palavra de Deus, da Bíblia. Você pode continuar lendo depois, se isso for interessante e curioso, se teve a curiosidade aguçada, você pode continuar lendo tanto a história de Ezequiel, lendo o profeta, como também o livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Mas eu quero te dizer ainda, queridos e queridas, para você não esquecer. Eu rogo que o Espírito Santo me ajude a não esquecer de que Deus está presente, de que Deus fortalece, seja qual a crise que você esteja passando ou venha a passar, pessoalmente ou socialmente. Não importa se ela for uma crise pessoal, familiar ou social, Deus está presente. Deus fortalece, Deus dá forças para nós superarmos as crises. E que você possa dizer assim com toda a fé: só por Deus que eu passei, só por Deus que eu superei, só por Deus que eu pude ser restabelecida. Sim, porque Deus restabelece. Deus, Ele está presente 100% conosco, para nos fortalecer, para nos acolher, para nos direcionar, para nos impulsionar nos momentos em que a gente mais precisa no nosso viver. Amém. Eu quero te convidar, queridos e queridas, para que juntos possamos declarar a nossa fé, a fé nutrindo Deus por meio do credo apostólico. Se você puder ficar em pé para esse momento de confissão, te convido que então confessemos a nossa fé com o credo apostólico ou da forma como você também achar mais apropriado confessar a sua fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos todos nos achegar diante de Deus para colocarmos o nosso viver, os nossos sonhos, também as nossas frustrações, a nossa gratidão, também a nossa preocupação. Amém? Vamos ficar em pé para esse momento de oração? Bondoso e amado Pai, chegamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, em oração. Queremos Te louvar e Te bendizer pela oportunidade do acesso à Tua Palavra. Certamente não falamos aqui todos os aspectos, também nem queremos esgotar cada aspecto da Tua Palavra, porque temos muitas outras oportunidades ainda para termos contato com a Tua Palavra, que é maravilhosa. Graças Te rendemos, ó Pai, porque a Tua Palavra, a Bíblia, não esconde os aspectos negativos da humanidade, sequer do Teu povo escolhido. Também não esconde, Senhor, as coisas tristes que aconteceram com este povo, mas também fala quando eles se alegraram, quando foram abençoados, quando se dispuseram a caminhar contigo constantemente. Por isso, ó Pai, nós queremos agora, mais uma vez, dispor da nossa vida e do nosso viver diante de Ti, para que o controle, Senhor, esteja nas Tuas mãos, para que Tu, Senhor, nos guie por Tua vontade, porque nós não queremos nos desviar da Tua vontade. Nós queremos andar continuamente contigo, mesmo que às vezes não entendamos o que isso implica, cada aspecto, cada situação, cada circunstância, Pai, muitas vezes não entendemos. Mesmo assim, queremos reafirmar que queremos andar contigo continuamente. E nesta caminhada, Pai, nós queremos nos alegrar com aqueles que se alegram. Por isso, Te agradecemos pelos aniversariantes que já completaram mais um ano de vida, ou que logo vão alcançar mais um ano de vida. Também queremos chorar, Pai, com as pessoas enlutadas, com as pessoas que estão preocupadas com a sua saúde, com o seu emprego, com a sua subsistência, com a sua existência. Te pedimos, ó Pai, que nos dê também um coração sensível e disposição para ajudar. Nesse sentido, ó Pai, nós Te louvamos pelas ofertas que são levantadas, que são recolhidas aqui nesta comunidade, seja para os trabalhos dentro da comunidade, também para fora da comunidade. Pai, nós queremos Te bendizer pelas ofertas recolhidas aqui no culto de ação de graças que foram destinadas para um olhar para o vale. Abençoe aquelas pessoas que lá também moram, os administradores, os idealizadores, as diretorias. Abençoe, Pai. E abençoe para que tenhamos outras oportunidades onde podemos ajudar. Pai, nós também queremos colocar a promoção do galeto que a comunidade aqui está promovendo diante de Ti. Que seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória este evento. E que as obras que vão iniciar aqui nesta comunidade sejam para glorificar o Teu santo nome continuamente. Pai, colocamos nossos governantes diante de Ti, ilumina a mente deles, dê coragem para as suas decisões e que eles possam, Pai, governar pelo bem do povo. Foi para isso que se dispuseram. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos pela vida de cada um e de cada uma que nos acompanha nesse tempo de culto. E tudo mais que temos, queremos colocar em Tuas benditas mãos, orando em conjunto a oração que aprendemos com Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a sua bênção sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. E sobre a tua vida o Senhor levante a sua face e lhe conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do nosso Senhor Deus. Até o nosso próximo encontro. Tenha um abençoado dia. Amém.